Senhoras e senhores, boa tarde. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no plenário Tiradentes e aos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a palestra com o tema Câmara Municipal no contexto da República Federativa do Brasil, temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos dessa palestra o nobre vereador, presidente da Câmara Municipal de Osasco, doutor Elisandro Lindoso. Convidamos para que façam parte da mesa diretora os seguintes convidados. Professor Roberto Delfino Júnior, diretor da Escola do Parlamento de Osasco. Doutor Franco Oliveira Cocuza, o nosso palestrante. E agradecemos a presença dos senhores vereadores. Vereador Batista Comunidade, vereador Rogério Santos, professor Candal, vereador da 11ª à 13ª legislatura da Câmara Municipal de Osasco, o vereador Sidney Guedes, vereador de Bragança Paulista. E agradecemos a presença das seguintes personalidades. Senhor Marcos Arruda, secretário adjunto da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão, e vereador da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Osasco. Doutora Inês Cocuza, professora da Unifiel, diretora da Câmara de Arbitragem. Agradecemos a presença de todos os presentes e, nesse momento, convidamos para a abertura oficial dos trabalhos o nobre presidente da Câmara Municipal de Osasco, doutor Elisandro Lindoso. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Que animação. Isso é frio, fome. Bom, estou muito feliz, muito contente. E hoje, para mim, é um dia especial. Eu, particularmente, tinha um sonho de implantar a Escola do Parlamento aqui na Câmara Municipal de Osasco. Eu acho que é importantíssimo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, a Escola do Parlamento. Não só aqui para Osasco. Eu gostaria que todas as câmaras pudessem ter e que atuasse efetivamente uma escola. Eu estava comentando aqui fora e falando para alguns colegas a importância da escola para nós, vereadores, principalmente vereadores de primeiro mandato, que não têm muita experiência, e para os nossos assessores. Tem assessor nosso que é normal, nunca participou, nunca teve no poder legislativo nem no executivo, e tem dúvidas, não tem conhecimento. Então, é importante ele poder aprender, ter alguém para poder ensinar e ele ter vontade de aprender para poder desenvolver, desempenhar e acabar executando as suas tarefas do dia a dia da melhor maneira. Que essa tarefa, na minha opinião, e acredito que na de todos, é importantíssimo, que é ajudar a cidade, é ajudar as pessoas. Eu queria agradecer, de modo especial, a presença do vereador Sidney, que veio lá de Bragança. Obrigado, viu, amigo, você e a sua comitiva. Quero agradecer o doutor Sandro Lira pela presença, um advogado expoente aqui na cidade, meu amigo. Gostaria de agradecer a Inês Cocuza, obrigado pela presença, enriquece bastante, abrilhanta aqui o nosso evento. Agradecer o Roberto. O Roberto, para quem não conhece, esse homem aqui de peso, ele tem uma experiência fantástica, eu fui atrás dele. Não poderia, pessoal, eu poderia escolher alguém meu, algum amigo, ou, sei lá, algum correligionário para poder ser diretor da escola. Mas eu ia, digamos assim, agradar alguém meu, mas eu ia não conseguir o que, de fato, eu gostaria que acontecesse. Então, eu fui atrás dele, ele implantou a Escola do Parlamento em Itapevi, ele plantou a Escola do Parlamento em Itupeva, ajudou a Escola do Parlamento de Campinas, e ele é vice-presidente estadual das escolas do Parlamento. Muito ligado, inclusive, ao Lamari, que é muito bom, que é lá da cidade de Itapevi. Então, eu cacei esse homem, lacei e trouxe ele para cá.
Não sei se vai dar tempo, viu, Roberto, da gente fazer tudo na minha gestão. A minha gestão, todos sabem, a minha administração, se Deus quiser, acaba 31 de dezembro desse ano. E não quero mais não, viu? Ai, tá bom demais, viu, Nessi? Já chega. Mas o que ficar faltando nas próximas administrações, se Deus quiser, você dará continuidade, se assim for a vontade de Deus, e vamos concluir. Não posso deixar de agradecer a presença do vereador Batista e do vereador Rogério Santos. Tem algum outro vereador aí? Não. Não. E, Franco, não poderia ser outra pessoa que não fosse você, para, digamos assim, a gente dar o pontapé inicial aqui aos nossos trabalhos da Escola do Parlamento. Nós temos verdadeiro orgulho, verdadeira honra de você, do seu trabalho, da pessoa que você representa para a cidade de Osasco. O teu currículo, eu estava vendo aqui, eu vou ler rapidinho. É professor de Direito Constitucional, lecionou também Direito Processual Civil na graduação e pós-graduação da Unifiel desde 92, juiz de Direito desde 82, em Osasco, judicou por 10 anos na 5ª Vara Civil, instalou o Juizado de Conciliação, que deu origem ao Juizado Especial, instalou os anexos de execução fiscal, que deram origem às 2 varas da Fazenda, foi diretor do Fórum de Osasco, foi juiz eleitoral em Osasco e na capital, fiscalizou a propaganda eleitoral da capital em 2000 e coordenou a fiscalização da propaganda eleitoral no Estado de São Paulo nas eleições de 2002, foi juiz titular da 4ª Vara da Fazenda Pública da capital, responsável pelo julgamento da administração pública do governo do Estado de São Paulo e da capital, foi promovido a desembargador em maio de 2005, permanecendo na 5ª Câmara de Direito Público por 8 anos, tendo presidido essa Câmara por 5 anos. Aposentou-se do TJ de São Paulo em abril de 2013, foi pró-reitor de Desenvolvimento e Relações Comunitárias do Unifiel de janeiro a maio de 2017, é presidente da Câmara de Conciliação e Julgamento Arbitral, e é especialista em mediação, conciliação e arbitragem, formada pela Escola Paulista da Magistratura em 2017. Bom, modo resumido, aqui um pouco para contar a sua biografia, vamos dizer assim, e termino como eu comecei, com muito orgulho, é muita honra iniciarmos os nossos trabalhos da nossa Escola do Parlamento com Franco Cocuza. Eu queria que todos recebessem o nosso palestrante, o nosso convidado, com uma salva de palmas. Eu tenho algumas questões administrativas, algumas questões institucionais, eu vou me ausentar, mas espero voltar até o final para poder, pelo menos, pegar um pouco da palestra e participar do encerramento. Mas, como é imprevisível, eu já gostaria de abrir aqui, viu, Franco, te entregando... Se fosse simbólico, mas é como se fosse o nosso troféuzinho que representa a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Osasco. O nosso primeiro. Estamos iniciando, viu, Franco? Obrigado. Passar a palavra para o Roberto. Em primeiro lugar, boa tarde. Para mim é um motivo de muita honra estar aqui. Em primeiro lugar, por participar de uma administração que vim conhecer o doutor Lindoso aqui em Osasco, mas já ouvia falar dele em Campinas, que ele foi médico da Clínica Raskin em Campinas, né? E pela sua honradez, pela sua transparência, né, eu aceitei esse desafio. Né? Eu creio que Osasco tem muita gente capacitada, mas ele procurava alguém com experiência para começar urgente, dado o tempo que era pequeno. E eu vim para Osasco, deixando de outra cidade, eu fiquei 5 anos na Câmara de Campinas, né, como diretor da Escola do Parlamento lá. Inclusive, dia 13 agora, nós tivemos uma homenagem lá e eu não pude ir, né, por um compromisso que eu tinha assumido aqui. E posso dizer para vocês, deixei uma herança lá, deixei um legado lá. Né? Sou filho de Campinas, mas vivi em Osasco até meus 16 anos. Fui colega
de ginásio de alguns políticos de Osasco, e tive a honra, né, de morar numa república no Rio de Janeiro com o Dr. Dionísio Alvarez Mateus, que foi presidente dessa casa, né, e somos amigos até hoje. Dr. Lindoso, muito obrigado pela confiança, e espero não decepcioná-lo e resolver fazer o máximo possível para entregar até o final desse seu mandato. Apesar que você poderá estar em outras esferas, mas estarei sempre junto, tentando fazer o melhor para Vossa Excelência. Vereador Batista da comunidade, muito obrigado pela sua presença. Importante a sua presença. É importante que os vereadores dessa casa conheçam o que é a escola do parlamento, né? Porque vai ajudar você e seus funcionários. Vereador Rogério Santos, muito obrigado pela sua presença também. E os assessores dos outros vereadores, que eu sei que estão aqui presentes, né? O Alex me ligou, né, da academia, dizendo que ele chegaria talvez atrasado, mas mandou o seu assessor, né? E foi para mim um motivo de muita honra ir atrás de um personagem que pudesse vir trazer uma palavra para vocês bem consistente. E conversando com um grande amigo que eu tenho aqui, que é o Paulo Sinialska, ele me apresentou o doutor Franco Cocuza. Fui fazer uma visita para ele, levei o convite, e mais do que depressa, estou pronto. Esse é um soldado de Osasco. Foi diretor do Fórum de Osasco. Tive a honra de ter um grande amigo meu, quando conversando com ele, doutor Norberto Carride, que foi juiz aqui em Osasco também, e mora em Itatiba, e falou muito bem da pessoa do doutor Franco. E todos que aqui estão. Eu gostaria também de ressaltar ao vereador Sidney, lá de Bragança Paulista. A Beth é minha amiga, é da escola do parlamento lá, né? A Beth Chedid, esposa do ex-deputado Nabi Abichedid, né? Trabalhei com eles também. E conseguimos trazer também a escola para Bragança Paulista. A Beth recebeu a escola do parlamento lá com os braços abertos. Como os outros municípios. Estamos inaugurando hoje, doutor Lindoso, a escola de Atibaia, né? O Lamari não está aqui presente hoje, porque nós se dividimos, aí ele foi para Atibaia. Estou vendo o Alberto chegando ali, da escola Itabão da Serra, né? Muito obrigado pela presença. Né? E as escolas são assim, são unidas, né? Porque nós precisamos o quê? É trazer conhecimento, capacitação, qualificação para o nosso funcionário. Essa é a ideia do empreendedor, do político empreendedor, do político que quer o melhor para a sua casa. Né? Não adianta nós termos uma casa onde que nós erramos no requerimento, erramos numa indicação, erramos num projeto de lei. O que é projeto de lei? Como que é esse projeto de lei? Precisamos, sim, qualificar e capacitar. Tem muita gente inteligente aqui, sim. Mas se a gente puder trazer um pouquinho, acrescentar um pouquinho mais, né, de condimento nesse bolo, nós vamos trazer. Por isso que nós fizemos recentemente, doutor Lindoso, uma pesquisa em todos os gabinetes, para saber as deficiências, né, dos gabinetes. E já estamos trabalhando em cima para começar a supri-las. O senhor Marcos Arruda, que eu tive o prazer de conhecer, a doutora Inês Cocuza, foi um prazer conhecer a senhora, que vou também lhe convidar para uma oportunidade, para uma palestra, como é conhecedora da parte eleitoral, vou trazê-la aqui para falar também. E o doutor para falar sobre, doutor Lira, para falar sobre a justiça trabalhista, né? Então, legislativa também, né? Vereador Batista e tal, o professor Candal, vereador da 11ª e 13ª legislatura da Câmara Municipal de Osasco. Gente, se eu esqueci de alguém, perdão. Eu só quero dizer para vocês, é uma satisfação muito grande. Nós viemos para somar. Sou soldado da equipe do doutor Lindoso. Sou soldado da Câmara Municipal de Osasco. E quero dizer para vocês, eu tenho certeza que até o final do ano estaremos entregando vários cursos, várias matérias que serão pertinentes ao que vocês estão necessitando. Gostaria de agradecer também essa oportunidade à doutora Mônica, a Etelvina,
que tem me ajudado muito dentro da Câmara, resolver muitas coisas. E agora eu trouxe, doutor, eu estou grudado na doutora Vera, porque a doutora Vera tem me dado assim, um suporte grande. Doutor Pedro, doutor Rafael, pessoal que querem mostrar que nós estamos trabalhando e trazer uma transparência muito grande. Doutor Franco, não vou falar mais. Eu só queria agradecer, pedir que Deus abençoe todos vocês que estão aqui. Muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. E espero encontrar vocês em outras palestras. Passo a palavra para o doutor Cocuza. Doutor Franco, a tribuna é sua, fique à vontade. E dizer, Roberto, você está mais político que eu, viu, cara? Boa tarde a todos. É uma honra muito grande estar aqui presente. Eu queria cumprimentar o meu amigo, o presidente da Câmara, excelentíssimo doutor Elisandro Lindoso, em quem cumprimento os demais vereadores da cidade e dos nossos municípios que vieram aqui prestigiar nossa escola. Cumprimento o professor Roberto Delfino Júnior, diretor da Escola do Parlamento de Osasco, e aproveito nesse momento para dizer da imensa alegria que eu tenho de inaugurar uma escola. Isso é uma emoção muito grande, inaugurar uma escola, e vou dizer por quê. Porque quando montaram o ensino municipal em São Paulo, há 55 anos, não havia escola. E aí os professores arrumavam alguns alunos, e minha mãe conseguiu 20 alunos no Tatuapé, e foi lá se inscrever na escola do município. Ela era formada, normalista, e uma das primeiras escolas do Tatuapé foi na minha casa, porque meu pai construiu na frente um salãozinho onde essas 20 crianças podiam aprender a ler e escrever. Então, é uma alegria muito grande. Eu vim de formação escolar, filho, neto de professor, e inaugurar uma escola desse porte é uma honra muito grande, parabenizando pela iniciativa da Escola do Parlamento. Muito bom. São de parabéns e fico muito honrado com isso. E mais honrado ainda, ele está falando na Câmara Municipal de Osasco, por vários motivos. Primeiro, como vou falar no meu currículo, eu trabalhei em Osasco, fui juiz aqui por uma década, exerci várias funções, fui diretor do fórum, participei de muitas atividades no município, de muitas eleições. Eu diplomei muitos vereadores que por aqui passaram, muitos deputados que por aqui passaram, foram diplomados, tenho o diploma com o meu nome. Um dia fui fazer uma visita, o Totoniolo mostrou, olha que alegria, meu diploma estava lá na sala dele, atrás da mesa dele. Fiquei muito feliz. E mais ainda, porque a importância dessa escola e a importância do município de Osasco deve ser sempre ressaltada. E, veja só, Osasco tem uma população maior do que Roraima e Rondônia, maior do que 2 estados da nossa federação. Tem o 2º PIB do estado de São Paulo, o 9º PIB do Brasil. A importância é muito grande, por isso que essa escola tem tudo para ser um exemplo para esse país inteiro, para que se adote, porque é na escola que começa a ser divulgado todos os pequenos ensinamentos, e, a partir daí, o crescimento muito grande e o aprimoramento do serviço público, o que é essencial. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, para dar início à primeira palestra, eu tive a honra de escolher o tema, né? E falei, bom, nós vamos começar uma escola, temos que começar a escola, começa do início, na verdade, quando a gente chega lá, vamos aprender os primeiros passos, tal. Claro, ninguém aqui, na verdade, acredito que boa parte do público, em geral, tem alguma relação com o Poder Legislativo ou com a área. Mas eu escolhi esse tema, né? A Câmara Municipal no contexto da República Federativa do Brasil. Falei, então, o que nós somos, na verdade, nós, como instituição Câmara Municipal, estamos dentro desse contexto monstruoso de um país que é um continente. E o Brasil é um país novinho, né? Você vê, não temos nem 200 anos. Do dia 7 de setembro de 1822 até dia 6, nós éramos Portugal, não éramos Brasil. Nós nos tornamos Brasil de verdade com a independência em 7 de setembro de 1822. Tivemos uma primeira Constituição que foi outorgada por Dom Pedro I em 1824. E assim permanecemos umas boas décadas, até que, em determinado momento, como eu costumo dizer quando eu dou palestra para criancinhas bem pequenininhas, né, mas eles gostam muito, alguém puxou a espada no dia 15 de novembro e disse, bem alto, é feriado. E até hoje é feriado.
Mas muita gente não sabe exatamente por que é feriado. Mas no dia 15 de novembro consagrou-se um feriado muito importante, porque foi proclamada a República e a monarquia, a família real foi embora do Brasil, e nós tivemos a República. E, junto com a República, veio de carona a Federação, que nem era grande vontade naquela época, mas veio de carona. Então, nós tivemos, em 15 de novembro de 1889, ou seja, há menos de 130 anos, para ser sincero, 129 anos, passamos a ter como forma de governo a República e como sistema de governo o presidencialismo. E como forma de Estado, tivemos uma federação e não mais um Estado unitário, onde as decisões eram tomadas todas por um poder central. E tivemos várias constituições, e cada vez que a gente tem uma constituição num Estado, a gente diz que inauguramos um novo Estado. O local, o país pode ser o mesmo, a população é a mesma, o território é o mesmo, mas é uma outra ordem que está sendo institucionalizada. E o Brasil já teve vários estados, né? Nós tivemos nosso primeiro estado em 1891, com a Constituição, a primeira Constituição Republicana, um segundo, depois da Revolução Constitucionalista de 32, com a Constituição de 1934, que durou só 3 aninhos, daí tivemos o Estado Novo, a Constituição de 1937, a redemocratização com a Constituição de 1946, depois tivemos o golpe dos militares e tivemos a Constituição de 1967, ainda bem que tinha água aqui. A Constituição de 1967. E depois tivemos a Emenda 1 de 69, que foi posterior ao Ato Constitucional número 5, e foi um período muito difícil. Foram 2 décadas de exceção, 2 décadas onde praticamente a federação não existia, porque a intervenção podia ser feita de qualquer forma, e o município de Osasco foi objeto de intervenção do governo militar nos idos de 1965 ou 66, se não me engano. E os poderes existiam desde aquela época, né? A tripartição de poderes, de Montesquieu, poder executivo, legislativo e judiciário, mas durante todo esse período do regime militar, na verdade, o que prevalecia era o poder executivo na chefia dos nossos integrantes das Forças Armadas, então presidentes do Brasil. E tivemos um processo muito interessante, que foi o processo de redemocratização do Brasil, com aquela campanha das diretas já, e que acabou não sendo aprovada, e eleição de Tancredo Neves, e depois a Constituinte, e agora reinauguramos o Estado brasileiro, que vai completar esse ano 30 anos. Então, no dia 5 de outubro de 1988, nasceu o nosso atual Estado brasileiro. Inauguramos, promulgamos a nossa Constituição Cidadã, e ela persistiu, e está persistindo até hoje, sofreu 99 emendas já, está faltando a 100ª emenda, né? Já foi bem remendada, mas tudo bem, estamos crescendo juntos. E isso é muito importante, porque estamos passando por um processo de democratização que já vão por 3 décadas. Superamos 2 impeachments no país, na verdade, superamos aí uma série de situações, vamos dizer assim, que em outros países pouco democráticos poderia dar margem aí a convulsões sociais, na verdade, e aqui não, vivemos aí de um modo maravilhoso. Então, eu vou abordar um pouco mais sobre esse tema, não vou me estender muito, porque, na verdade, isso aqui é uma matéria para um curso da escola de parlamento, dividida em disciplinas específicas sobre isso, na verdade, processo legislativo, poder legislativo, tudo isso aí. Então, mas hoje é uma visão geral como uma primeira aula. Então, por isso, eu escolhi esse tema. Então, nós temos o quê? Nós temos uma federação no Brasil. Essa federação ela é imutável, e ela é formada pela união dos estados, municípios e do Distrito Federal. A diferença da federação brasileira para as outras federações do mundo ela é muito grande. Por quê? Porque as federações que existem no mundo elas são formadas por uma união de estados. E aqui nós temos a união de estados, mas também temos os municípios como integrantes da federação. Isso é muito importante, uma federação única, porque os municípios, até antes da Constituição de 88, eles tinham uma situação, era um apêndice muito grande do Estado, da nação. E hoje não. E o que caracteriza isso? Caracteriza que o município ele passou a ter autonomia. Diz ali a Constituição Federal, que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. E o que seria de importante dessa autonomia? A primeira grande importância da autonomia
é que o município pôde se constituir, se organizar por meio de uma lei orgânica do município. Então, cada município tem a sua lei orgânica, segundo as suas necessidades, segundo a vida da sociedade, segundo o seu contexto socioeconômico. É claro que o município do estado do Amazonas não tem muita relação com a vida do município como da Grande São Paulo, porque as questões particulares que envolvem a população no Amazonas são muito diferentes do que as questões que nós vivemos aqui, numa área urbanizada, densamente povoada, na verdade, e toda a problemática. Então, essa é a primeira questão importante da autonomia. Mas, mais do que isso, por quê? Porque a Constituição Federal ela falou que nós vamos continuar com os 3 poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E permitiu aos estados que também tivessem os 3 poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário, e permitiu aos municípios a existência de 2 poderes, o poder executivo, com autonomia administrativa para governar, e o poder legislativo, com competência política para organizar a sociedade local e elaborar as suas leis. Imagine que, se isso não existisse, no Poder Legislativo Municipal, nós teríamos que aceitar as leis estaduais e federais sem poder nunca opinar. Então, isso é extremamente importante. A existência do Poder Legislativo de uma Câmara Municipal é essencial para a existência de um município. E nós temos aqui a nossa Câmara Municipal devidamente organizada e ela é regida pelo seu regimento interno, que são normas que servem apenas para a Câmara Municipal de Osasco, e não para a Câmara Municipal de Barueri, de Cotia ou de Bragança Paulista, que tem lá o seu regimento interno. E, dando sequência ainda à questão da autonomia, uma coisa muito importante que a Constituição Federal fez foi fazer o quê? Fazendo uma repartição de competências entre a União, os estados e os municípios. O Distrito Federal ele tem competência, a mesma competência que os estados e a mesma competência adicionada dos municípios. Então, nós temos a repartição entre a União, os estados e os municípios. E o porquê da importância dessa repartição de competências? E aqui, veja bem, a pessoa mora no município, não é verdade? Antes de alguém morar no estado, ele mora no município. Então, eu tenho que obedecer todas as normas do Poder Executivo, todos os decretos do Poder Executivo, tenho que obedecer todas as leis, os decretos do prefeito e todas as leis da Câmara Municipal. Mas, como eu também moro no estado, o indivíduo no Brasil ele sofre muito, porque ele também tem que obedecer todos os decretos do governador do estado e tem que obedecer toda a legislação da Assembleia Legislativa. Mas quem mora no município, também mora no estado, mora na República Federativa do Brasil e, portanto, tem que obedecer todas as normas editadas pelo presidente da República e pelos seus ministros do estado e tem que obedecer também toda a legislação elaborada pelo Congresso Nacional, o que não é fácil. Em determinado momento da vida, o indivíduo ainda casa, e aí tem que obedecer à esposa, à sogra e o resto da família inteira. Então, é um problema muito sério viver no Brasil. Mas o Constituinte, pensando nisso, elaborar a Constituição, ele fez o quê? Ele fez uma repartição de competências. Então, ele foi dizer assim, para que não houvesse, na verdade, um choque a qual norma que eu vou obedecer, ele estabeleceu ali na Constituição uma competência que ele chama de material, que é ligada ao Poder Executivo, e a competência legislativa ligada aos respectivos poderes legislativos, da União, dos estados e dos municípios. Então, a Constituição, no artigo 21, ela elenca 3 folhas de itens da competência da União. E, no artigo 22, mais 3 folhas de itens da competência do Poder Legislativo da União. Quem lê aquilo detidamente, que não é o caso aqui agora, vai chegar à conclusão que não sobrou nada para os estados e menos ainda para os municípios, porque a União ela realmente é poderosa. E por que a nossa União é muito poderosa? Por causa do processo que nós tivemos para formar a nossa federação.
Nossa federação ela foi copiada da Federação Americana, só que nos Estados Unidos a formação foi diferente. Lá as colônias se reuniram como Estados Unidos da América e as colônias abriram a mão de suas competências. Então, os estados, lá, os Estados-membros, eles abriram mão de parte de competência para a União, para aquilo que era de interesse geral. E ficaram com a maior parte de competência. Por isso que, quando vocês assistem um filme americano, determinado filme, em determinado estado, tal coisa é crime, em outro estado não é crime, em tal estado tem uma pena, no outro estado tem pena de morte, no outro... por causa disso. Agora, aqui no Brasil, não. No Brasil, o processo foi inverso. Como existia a monarquia que era centralizada, quando foi declarada a República foi dona de tudo. E eles fizeram o quê? Fizeram um processo de entregar um pouquinho de competência para os estados. E a hora que chegou agora com a nossa Constituição de 88, com a autonomia dos municípios, resolveram dividir o que tinha de competência para os estados entre os municípios e o estado. E a União continuou com toda a grande competência. Mas não deixou os municípios sem competência nenhuma. A margem de competência dos municípios ainda é muito grande, porque, além de eles terem competências para atuar em áreas próprias, eles têm o que a gente chama de competência comum. É uma competência que é distribuída entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E é o que eu chamo, é o artigo 23 da Constituição, que eu falo que é o artigo do bem. Ali é só coisa boa. Então, por exemplo, a quem compete no Brasil cuidar da saúde? A União, aos estados, Distrito Federal e os municípios. Isso é muito bom, não é verdade? Isso quando não acontece assim, de um empurrar para o outro, né? Fulano vai procurar um remédio no SUS, pelo departamento do INSS, o INSS fala que não, aqui é com o Estado. Vai no departamento do Estado, o Estado fala, não, aquele medicamento é só com o município. Chega no município, o município fala, não, esse aqui... Não, esse aqui, nessa dosagem, é do Estado. Volta para o Estado manda para a União. Bom, fulano morre e não conseguiu ainda descobrir quem é competente para dar aquele maldito, aquele medicamentozinho que é a solução de vida dele. Mas essa competência comum atribuiu uma série de temas para o município, em concorrência com a União e com os estados, poder atuar como cultura, como esportes, educação, lazer, meio ambiente. Então, todo mundo pode atuar nessa área. E lá na Constituição Federal, no artigo 30, foi especificamente um artigo destinado à competência do município. Então, o município ele tem competência para fazer o quê? Para legislar. Pode legislar. E aí, para legislar sobre qualquer tema. Será mesmo? Bom, ia ficar muita confusão, não é verdade? Porque a mesma lei poderia ter uma lei estadual e uma lei federal, então como é que nós vamos saber qual é a lei que nós vamos obedecer? E o Constituinte fez o seguinte, ele fez de forma indicativa. Então, o artigo 30, inciso 1º, diz assim, que o município vai legislar sobre assunto de interesse local. O que é muito importante, não é verdade? Porque a pessoa vive onde? Vive no município. Então, quando o fulano acorda de manhã, ele quer sair de casa, ele quer ter tranquilidade para ir até o seu serviço, ou seja, é um município que vai cuidar do transporte público da cidade, é um município que vai cuidar também do sistema viário da cidade, é um município que vai cuidar também do sistema de, quando eu falo viário, até de emplacamento, né? Se uma rua vai para um lado, vai para outro. O município vai cuidar também de quê? De iluminação pública, vai cuidar da coleta de lixo, vai cuidar também da saúde local, vai cuidar de fazer normas para a proteção das pessoas que têm alguma deficiência física, porque tem problema de locomoção, tem problema de uma série de problemas, cada um com a sua, infelizmente, com a sua deficiência, um problema diferente. O município vai cuidar de quem mais também? Vai cuidar do meio ambiente, o município vai cuidar de educação, de cultura, vai cuidar de esportes, vai cuidar de fomentar a produção de casas populares, vai cuidar também de fomentar a economia da região, ou seja, é uma margem muito grande de atividades. E mais ainda, algumas atividades, principalmente uma delas que eu gosto de frisar bem, e vem bem ao tema, é que o município vai cuidar, foi atribuição dele com, vamos dizer assim, um auxílio geral e financeiro e técnico da União dos Estados, da educação infantil e fundamental.
Ou seja, o futuro de um país depende do município. Nenhum país consegue chegar no futuro se não investir em educação. E compete ao município ser encarregado diretamente, com o auxílio da União dos Estados, de fornecer educação infantil e o ensino fundamental. Ou seja, o que o Constituinte fez há 30 anos atrás? Ele entregou, por 30 anos, a juventude de um país, até os 14 anos de idade, para que fossem educados pelo município. E um dia eu estava numa palestra, na verdade, semana passada, num debate sobre violência, e uma das pessoas que estava participando era um juiz militar e um outro professor ligado a ONGs, e essa pessoa fez uma questão muito importante, porque tinha uma cifra de que tem que gastar 3,1 bilhões, que chegaram à conclusão, para cuidar da segurança do Rio de Janeiro. E a pessoa perguntou, mas será que se investisse esses 3,1 bilhões em educação, será que a gente não podia resolver o problema do Rio de Janeiro? Não digo amanhã, mas para as próximas gerações. Será que, completou a pergunta, será que fulano nasceu bandido? E eu fiquei com aquela pergunta na cabeça, fiquei pensando, eu falei, não pode ser, ninguém pode ter nascido bandido. Por quê? Porque se nós temos 5.700 municípios no Brasil, esses 5.700 municípios têm que destinar 25% do seu orçamento anual em educação. Recebem ainda de 25% dos estados e 18% dos impostos da União, já era tempo de ter acabado com qualquer problema de educação. E se a gente acaba com qualquer problema de educação, provavelmente você vai chegar à conclusão de que se algum menino com mais de 14 anos comete um ato antissocial, ele tem uma perturbação psicológica, mas não tem um problema social ou um problema de educação. Por quê? Porque ele recebeu isso. E estou dizendo isso por quê? Porque, às vezes, a gente ouve, muita gente fala assim, o município não pode fazer nada, a Câmara Municipal... O professor Roberto deve ter ouvido muito já na escola, né? Professor, a Câmara Municipal serve só para colocar nome de rua, nome de praça, não é? Uma coisa que se divulga por aí, mas por pessoas que não têm a mínima consciência da importância que é você ter o parlamento no município com competência para atuar em uma série de áreas de extrema importância. Então, é uma questão muito importante para ser repensada, né? E aí, dando sequência, o Poder Legislativo, ele representa quem? Na verdade, o Poder Legislativo da União, a Câmara dos Deputados representa o povo e o Senado Federal representam os estados. A nível estadual, a Assembleia Legislativa representa o povo do estado. E, a nível municipal, a Câmara Municipal representa o povo. Então, uma forma do povo se manifestar é por meio dos seus vereadores, nos projetos de lei, nos debates, nas comissões. Mas a Constituição também garantiu uma coisa muito importante, quando ele estabeleceu a nossa democracia, que o povo ele também pode ter uma participação direta. E isso é demais. Por que é demais? Porque o povo ele pode, eventualmente, pouca gente sabe, até propor um projeto de lei. A nível federal, isso é um pouco mais difícil, né? O percentual é de 1% dos eleitores dos estados, dividido por não menos de 5 estados, com 0,3% de cada estado. Fica uma conta meio difícil. Mas, a nível municipal, é muito mais fácil, porque é 5% dos eleitores. Então, em Osasco, aqui eu peguei o número aqui, nós temos em Osasco 566 mil eleitores, vamos botar 600 mil eleitores. 600 mil eleitores, 30 mil eleitores conseguem propor um projeto de lei de interesse, que vai ter tramitação aqui, vai passar pelas comissões, tudo. E mais do que isso, veja só que a nossa lei orgânica do município de Osasco ela é até mais democrática que a própria Constituição Federal. Porque a Constituição Federal ela não admite que o povo, por si só, possa apresentar um projeto de emenda à Constituição. A gente vê muito por aí, lá no Facebook, tal, gente falando, vamos mudar a Constituição. Mas é impossível, porque para modificar a Constituição Federal é só ou 1/3 dos deputados, ou 1/3 dos senadores, ou o presidente da República, ou a maior parte das assembleias legislativas dos estados. Ou seja, não é muito fácil dar um início
a um projeto. Mas na Câmara Municipal, a nossa lei orgânica, não posso falar dos outros municípios, posso falar da nossa, porque eu já conheci ela já antes, dei uma relida esses dias, 5% pode propor um projeto de emenda à lei orgânica do município, além dos projetos de lei de tramitação de competência do município. Então, isso é importante, essa participação popular, na verdade, e a Escola do Parlamento vem trazer muito isso, porque esse tema pode ser muito bem divulgado, e divulgado pela população. A população fica reclamando, na verdade, se organize para participar do parlamento, porque é aqui que os temas são debatidos e é aqui que nós vamos ter uma legislação própria. E é sempre importante lembrar, quando a gente fala de uma lei e tal, né, um dado muito importante, que está no artigo 5º da Constituição, no inciso 2º, diz assim, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E o que quer dizer isso, em outras palavras? Quer dizer que a pessoa tem liberdade para fazer absolutamente tudo o que quer, salvo se uma lei não permitir. Estou frisando isso por quê? Porque as leis, boa parte delas pode até ajudar muita gente, mas boa parte da legislação, às vezes, só retira direitos e não existe uma proporcionalidade da sua importância nos direitos que estão retirando. Então, por que digo isso, frisando mais? Para ressaltar a importância do legislativo, a importância da tramitação de um projeto de lei, na verdade, numa Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa ou no Congresso. A Câmara Municipal, ela tem uma série de comissões específicas para estudar a matéria. Então, tem Comissão de Educação, a Comissão de Finanças Públicas, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. A função da Comissão de Constituição e Justiça, ela é essencial, ela é muito importante. Por quê? Porque é ela que vai fazer a primeira análise se aquele tema, que é tema de um projeto de lei, se ele realmente pode ser proposto numa Câmara Municipal. Por que isso? Porque, às vezes, a competência daquele tema é do Estado ou a competência da União. Então, se a Comissão de Constituição e Justiça não fizer um estudo perfeito, certo? Ela pode dar parecer favorável, e os demais vereadores que participam das outras comissões vão acreditar que realmente aquilo foi estudado, que aquilo está perfeito, e você tem um projeto de lei aprovado, e, eventualmente, depois submetido à sanção do prefeito, e você tem uma lei sancionada. Só que essa lei, eventualmente, afronta a Constituição na medida em que ela adentra na matéria do Estado ou adentra na matéria federal. E o que isso pode acontecer? A pior coisa que existe. Porque você veja bem, quando a gente tem uma lei, ela acaba gerando direitos e gera expectativa de vida. Então, a pessoa está acreditando, por exemplo, que aquela legislação vai ser, sei lá, resolver os problemas dela, e quando vai perceber, tem uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Tribunal de Justiça, ou, eventualmente, alguém, para se escusar do cumprimento daquela lei, ingressa até no próprio Fórum de Osasco, se fosse o caso da Câmara de Osasco, no fórum local para se defender daquela lei, e já questiona a constitucionalidade. Isso, às vezes, é um processo que pode demorar anos. Só que, quando é declarada a constitucionalidade, o efeito dela, quase sempre, é retroativo. Então, quando retroage, o que acontece? Acontece que a pessoa vai sofrer os efeitos daquela retroatividade. Um exemplo que eu digo isso por experiência própria, eu fiquei 8 anos no Tribunal de Justiça de São Paulo, boa parte desse período como presidente da 5ª Câmara de Direito Público. E durante 8 anos nós ficamos analisando o quê? Muitos problemas dos municípios, são 655 municípios, mais de 600 municípios no estado de São Paulo, e muitas leis aprovadas sem realmente um estudo prévio, e aí com flagrantes inconstitucionalidades. Então, por exemplo, um problema que acontecia muito, que deve ser muito estranho, o projeto de iniciativa exclusiva do prefeito. Então, um projeto, por exemplo, digamos, vai aumentar os vencimentos de alguma determinada categoria de funcionários. Então, esse projeto é o
o prefeito que pode propor esse projeto, claro, amparado na lei de orçamentária, tudo isso aí. Mas tem um monte de leis que são aprovadas, projeto de iniciativa do vereador. E a Câmara aprova, o prefeito sanciona, e depois de um tempo tem uma ação direta de inconstitucionalidade, isso aí, e o tribunal declara a inconstitucionalidade. Imagina a tristeza que não dá quando vê uma declaração dessa, 4, 5 anos depois, e o funcionário notificado que ele tem que devolver tudo que ele recebeu a mais com juros de correção monetária, sob pena de desconto do próprio salário. Quer dizer, foi uma alegria momentânea que poderia até não ter acontecido, se ele não porque a consequência acaba sendo muito pior da alegria que ele teve, não é verdade? Então, são detalhes pequenos, mas são extremamente importantes, que merecem ser estudados. E a Escola do Parlamento, eu só posso louvar essa iniciativa, e deveria expandir o quanto antes para os outros municípios, até fazer também, eventualmente, municípios menores poderiam fazer convênio até com a Escola do Parlamento de Osasco, não é verdade? Para que esse tipo de situação não aconteça, porque ele só vem prejudicar o munícipe, que fica feliz no momento e fica triste depois. Se alguém quiser dar uma olhada, isso é previsto no artigo 39 da nossa lei orgânica do município, prevê as matérias que são de competência exclusiva do prefeito. Aí eu ia falar um pouquinho mais sobre competência, mas eu estou achando que é melhor eu abrir para fazer umas perguntas, porque eu dei uma passagem geral, e aí, senão eu começar a falar muito, eu vou aprofundar muito sobre os temas. Como já deu assim, um período bonzinho para falar, e foi me permitido pelo professor Roberto abrir para perguntas, talvez até esclareça mais alguns pontos mais importantes. Então, eu queria agradecer essa breve explanação, e para que todo mundo pense um pouco sobre o tema. Muito obrigado. É muito importante, para quem teve assim, atenção ao que o doutor Franco Cocuza discorreu, a importância que tem o Legislativo, né? E hoje, a importância que se cria com a Escola do Parlamento, né? A Escola do Parlamento veio para ajudar, qualificar e capacitar. Para o senhor ter uma ideia, como o senhor disse, nós temos 645 municípios. Começamos agora, estamos em 40 municípios praticamente no estado de São Paulo. Queremos avançar até o final desse ano com mais 30 municípios com escolas abertas. Como disse, o professor Lamari não pode estar aqui agora porque está inaugurando a escola de Atibaia. Então, eu posso dizer para vocês, é muito importante. Fui vereador por 4 mandatos, né, na cidade de Itatiba. Fui vereador e vi a dificuldade que existia, né, para um vereador Batista, né, ter dos seus funcionários uma instrução que eles não tinham, porque o linguajar legislativo é diferente. Então, aqui dentro, né, tem de ter uma escola diferente. É como o senhor, professor universitário, né, desembargador, né, diretor do Fórum de Osasco, tem o conhecimento das leis, né, e da condição de até onde nós podemos ir. Como o senhor narrou aí e expressou a nossa lei orgânica. Eu fui relator da minha lei orgânica no meu município, né? Fui presidente de algumas comissões e posso dizer, ela é fruto também do conhecimento da lei orgânica estadual e federal. Montamos a lei do município baseado nessas leis e precisamos segui-las. Por quê? O município ele é muito visado, né? A classe política ela se tornou um pouco na janela. Então, hoje, o município é muito mais cobrado, visado do que era antigamente, né? Mas eu tenho certeza, doutor, que esse povo que está aqui levarão uma bagagem hoje, levam um presente para casa, uma instrução, né, de um homem capacitado, qualificado, que me honra estar aqui com ele hoje, tendo a primeira palestra, né, da Escola do Parlamento nessa casa.
né? Teremos sim. Vamos fazer em breve uma inauguração total da escola, que o senhor desde já está convidado. Obrigado. Né? E todos vocês. E posso dizer, vamos trazer pessoas, né, que estarão aqui trazendo informações, né, que vocês gostariam de ouvir, como essa de hoje. Isso é um presente, gente, né? E digo mais de antemão, o Dr. Franco Cocuza não nos cobrou um centavo por estar aqui, porque uma palestra dele custa dinheiro, né? Eu já tive aqui, quando eu lancei na APEL agora, hoje de manhã, o convite, eu já tive 6 municípios dizendo como que faz para contratá-lo para ir lá dar uma palestra, né? Então, né, eu vou cobrar o cachê, viu, doutor? Eu vou, né? Então, eu quero dizer para vocês, fiquem à vontade, nós vamos ter um prazo de 15 minutos, 20 minutos, né, para o doutor. Pode ser, doutor? Claro, claro. Até encerrei antes, justamente para isso, porque eu sei que é curiosidade muito grande. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, se nós temos um microfone que pudesse a plateia perguntar, um microfone de mão, né, que a plateia pudesse usar, né, para que todos entendam a pergunta, né? Olha, eu já vou só me desculpar antecipadamente, porque algumas questões podem ser muito específicas e eu posso não saber responder, porque você tem que conhecer, eventualmente, a linguagem municipal a fundo para responder. Então, eventualmente, vou dar só um caminho, mas não vou conseguir. Certo? Isso é muito importante, porque a gente sabe um pouco, mas não sabe tudo. Plateia. Quer começar? Ele já vai começar na pergunta, depois, enquanto eu acho o microfone. Pode falar, vontade. Eu repito aqui a pergunta, pessoal. Eleitor, ele não vai conseguir atingir esse percentual, mesmo sendo 5%. Parece que é pouco, mas quando chega no município como Osasco, por exemplo, acaba sendo um percentual muito alto para alcançar e ter uma iniciativa. Como é seu nome? Atílio. Atílio, essa pergunta é muito boa, veja só. Quando eu falei que o município tem autonomia, ele tem autonomia para criar a sua lei orgânica, não é verdade? Tem autonomia para criar a sua lei orgânica, mas alguns itens o Poder Constituinte colocou na Constituição Federal que tinham que ser obedecidos. Como, por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, a quantidade de vereadores. Osasco tem 21 vereadores, mas poderia ter mais, porque a Constituição foi modificada e Osasco poderia ter, com 700 mil, poderia ter 27 vereadores. Com uma população de 700 mil, é possível 27, mas tem só 21, ótimo, certo? Acho que 21, se, como sempre foi, se conseguiram representar bem a sociedade, não deixa de ser uma grande economia para o município, um dinheiro que pode ser utilizado para outras atividades, certo? Então, a Constituição fez o quê? Ela estabeleceu algumas regras, para evitar o quê? Se não tivesse essa regra, poderíamos ter municípios aí com 150, 300 vereadores, não é verdade? E uma das regras que ela fez, não foi limitando, mas foi uma obrigação, está no artigo 29, inciso 13 da Constituição Federal, que diz o seguinte, uma das obrigações do município: iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Então, essa regra veio da Constituição Federal. Certo? Dá para entender? Então, na verdade, a lei orgânica, ela não cria muita coisa, não. Então, você pegar, você der uma olhadinha, o artigo 4, 5 e 6, que cuida da competência do município, na verdade, ele pega exatamente os artigos que eu falei da Constituição Federal, 21, 22, excluiu, 23, 24 e o 30. Aquilo e mais uma partezinha. Então, não sai fora disso. Mas, por exemplo, tem algumas vantagens a mais. Por exemplo, como eu falei, a Constituição Federal, você não consegue ter iniciativa popular para uma modificação da Constituição Federal. E aqui no município é permitido a modificação da lei orgânica do município por iniciativa popular.
Estamos um pouco mais democráticos do que a Constituição brasileira. É claro que não é fácil conseguir, mas não é impossível. Então, como é federal, não tem como ser mudado, né? É essa a ideia. Mas aí eu gostaria de saber um pouco da experiência do senhor. O senhor acha que esse tipo de restrição federal, que quando vai descendo, vai chegando nos estados, no município, e a gente vê que acaba não sendo muito praticável, né? Porque por questões de quantidade. Você acha que o legislador ele teve essa noção antes de fazer esse dispositivo? Eu estou falando da Constituição Federal, né? Ainda sobre esse percentual dos 5%, né? Para você ter um projeto popular, né? Para ter uma iniciativa de projeto popular. Que aí eu acho que é muito difícil você conseguir esse 5%. E é algo, como o senhor acabou de explicar, não pode ser mudado. Pelo seu entendimento, isso daí foi uma espécie de dar para as pessoas uma perspectiva de que é possível, mas depois acaba não sendo? Olha, bom, o que foi estabelecido pelo Constituinte na época, em 1988, foram regras básicas. Na Constituição Federal, nenhuma Constituição passada permitia, dessas últimas constituições. Então, já foi um avanço muito grande. Estabeleceu-se o mínimo também, porque se fosse menor do que isso, você pensa bem, vamos imaginar que se 100 pessoas pudessem propor um projeto de lei, seria fácil conseguir 100 pessoas, não seria? Aí teríamos o quê? Uma Câmara Municipal entulhada de projetos de lei, sem, eventualmente, como se diz por aí, sem pé e sem cabeça, certo? A princípio seria isso. Então, acho que 5% do eleitorado, você veja só, são 5% que estão querendo aprovar uma lei, para os outros 95% também ter que cumprir. A gente tem que sempre pensar isso. Por quê? Porque uma lei, quando ela é aprovada, é para todo mundo cumprir. Mas eu não gostei da lei, é um problema absolutamente seu. O seu vereador que você votou está lá, ou você votou em branco ou votou nulo, então você não pode nem reclamar que você não tem uma representatividade lá, mas que você vai ter que cumprir a lei e vai ter. O 5% eu acho que não está muito fora, quer ver? Até se você pensar, por exemplo, o Unifiel já chegou a ter 14 mil alunos. Se você pensar em 30 mil estudantes, você consegue isso aí tranquilamente só nas universidades daqui. Não é um absurdo tão grande. Certo? A ideia foi um limite intermediário, vamos dizer assim. Tá bom? Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à questão que você falou aí da competência do Executivo e da competência do Legislativo. Porque, assim, o que a gente vê, às vezes, que acontece muito, é que o vereador, por falta de, às vezes, conhecimento, ou da assessoria dele, ou por falta de uma assessoria técnica legislativa na casa, acaba apresentando projetos que, na verdade, não são de competência dele, e sim da competência do Executivo. E esses projetos acabam tramitando nas comissões, muitas vezes pedem o parecer jurídico, e mesmo com pareceres contrários, ele acaba tramitando, sendo aprovado, mesmo não sendo de competência. E que depois a gente sabe que lá na frente pode trazer prejuízo, né, como você mesmo disse. O que pode ser feito para que esses projetos... eu penso comigo assim, ao se apresentar um projeto, um vereador que apresente um projeto, e que não seja de competência dele, por que ele continua tramitando, então? Então, não deveria, né? Eu vou explicar um pouquinho mais. Quando eu falei sobre controle de constitucionalidade, existem dois tipos de controle de constitucionalidade. Existe o controle de constitucionalidade preventivo e o repressivo. O controle de constitucionalidade repressivo, e aí vai bem esse nome, é repressão mesmo, ele é feito pelo Poder Judiciário e visa fazer o quê? Você retirar do ordenamento jurídico uma lei que foi aprovada pelo Legislativo, sancionada pelo Executivo, promulgada, publicada e está em vigência, mas essa lei ela afronta a Constituição Federal e Estadual por dois motivos. Eventualmente, ela afronta porque ela é absolutamente inconstitucional quanto à matéria, e, às vezes, ela afronta até porque ela não teve a tramitação correta. Por exemplo, uma matéria que seria para ser aprovada por uma lei complementar com maioria absoluta foi aprovada por uma lei ordinária que exige só maioria simples. Não é verdade? Bom, esse controle é feito a posteriori, tanto pelo juiz aqui da comarca, como pelo tribunal, um controle chamado de concentrado. Tal. Mas, antes disso, antes da lei entrar em vigência, e aí que é a fase mais importante que eu falo, é o controle preventivo. O controle preventivo das leis ele é exercido pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo.
Então, veja só, quando o projeto de lei ingressa, ele vai ser distribuído pelo presidente para as comissões. Cada Câmara tem uma forma. Eu não me atentei exatamente no regimento interno para isso, porque eu não ia especificamente falar sobre isso. Mas ele vai ser analisado por as comissões que tenham interesse no tema, na verdade, e, com certeza absoluta, a Comissão de Finanças, que eu não lembro se é esse o nome que tem aqui Osasco, é Finanças? Vai verificar. Se, por exemplo, mexeu em dinheiro público, essa comissão vai ter que dar parecer por quê? Porque tem dinheiro para isso? Seria muito simples. Né? Um projeto de lei que nós vamos dar uma bolsa de um salário mínimo para os alunos assim, os estudantes de Osasco, que também pratiquem esporte e que trabalhem. Mas todo mundo, que beleza. Será que tem dinheiro para isso? Quantos alunos são assim? Isso depende de um estudo muito profundo. Por quê? Pode ser que sejam 50 alunos que estudem, trabalhem e pratiquem esporte a nível olímpico, vamos dizer assim. E pode ser que sejam 500. Se for 50 alunos numa bolsa de R$1.000, são R$50.000 por mês. Isso implica o quê? Num gasto de R$600.000 por ano, por aluno. Por aluno. Não, na totalidade, pelos 50 alunos. Agora, se forem 5.000 desses alunos, será que tem dinheiro para isso? Então, essa comissão tem que fazer o quê? Tem que dar um parecer para dizer assim, olha, esse projeto de lei aqui ele não tem cabimento porque não existe orçamento suficiente para isso, não existe previsão nenhuma. Estou dando exemplo dessa comissão. A mesma coisa tem que fazer o quê? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Porque a Comissão de Justiça ela vai verificar a questão da legalidade. Primeira coisa, será que já não existe lei sobre isso? De repente, acho que é um tema novo, mas existe uma lei, sabe desse tipo de lei que não pegou na época? Ninguém lembra, né? Um funcionário antigo, Camilo. Né? Estava aqui e saiu. Paulo, pronto. Lembra assim, puxa vida, mas eu lembro que foi aprovada uma lei dessa em 1983, 84. Será que é só porque a lei não foi utilizada, ela prescreveu? Não, a lei está em vigência até hoje. Então tem que saber o quê? Por que nós vamos fazer uma lei nova agora, se nós já temos uma lei que, infelizmente, não pegou na época? Então, olha, até a questão da publicidade de uma lei esquecida, certo? Vai verificar essa questão da legalidade e, depois, esse ponto que você ligou, que é importantíssimo, da questão da constitucionalidade, ou seja, será que essa matéria desse projeto de lei, ele realmente é da competência do município ou não? Às vezes, até parece que é, por causa da competência material comum, mas quem vai legislar sobre isso é, por exemplo, vamos imaginar que uma matéria que envolva direito civil. Quem legisla sobre direito civil é a União. Então, nós temos o Código Civil, ele vai ser modificado só pela legislação do Congresso Nacional. E parece que é uma questão simples, mas, na verdade, está envolvendo um dos artigos do Código Civil que, às vezes, falam exatamente o contrário daquela situação. E aí todo mundo acha que é uma coisa muito simples, uma coisa até muito bobinha, vai indo, feito então, esse controle preventivo de constitucionalidade no Legislativo. Se não for bem feito, é aprovado. Depois disso vai o Poder Executivo, que, por obrigação, certo? Tem que, quando o prefeito ele sanciona um projeto, presume-se que fez um controle de constitucionalidade. Por quê? Porque um dos motivos, existem dois motivos para ele vetar um projeto de lei total ou parcialmente. Certo? O primeiro motivo é que ele é contrário ao interesse público. Por exemplo, o prefeito acha que o tema é maravilhoso, mas não temos dinheiro, temos condições de implementar na prática tal política que a Câmara está querendo desenvolver. Primeiro problema. E o segundo tema que ele pode vetar é sobre a inconstitucionalidade. Então, a Prefeitura também tem que ter um departamento para fazer o estudo da constitucionalidade, principalmente da repartição de competências, para que não seja sancionado uma lei que foi aprovada, né, um projeto de lei aprovado de forma inconstitucional. E aí evitar todas essas consequências que acontecem depois. Certo? Então, a grande função, eu acho, da escola do parlamento é justamente essa, é capacitar as pessoas. Eu, particularmente, eu acho que cada vereador que é eleito, a primeira consciência que ele tem que ter é ler a legislação, entender e ver quais são as suas dificuldades. Por quê? Porque no nosso sistema eleitoral brasileiro ele é universal, no sentido de que
não tem nenhuma limitação. A única limitação que nós temos aqui é a idade, a segunda limitação é a alfabetização, a pessoa tem que ser alfabetizada, ou seja, qualquer um pode, em qualquer momento da sua vida, se alfabetizar e concorrer a um cargo no parlamento, desde que tenha idade, e não se exige mais nada, o nosso sistema ele é universal. E por que isso é importante? Porque aqui não fazemos assim... no Brasil não tem a situação de, como já tivemos há tempos atrás, que era quem tinha determinada posição financeira podia votar, que as mulheres não podiam votar, que fulano não podia ser eleito. Hoje não, hoje é aberto, qualquer um pode. Ou seja, não se exige nenhuma competência específica do vereador que foi eleito para que ele entenda sobre o tema. Não exige nada dele. Certo? Ele representa a população, ele não representa a classe dos advogados, a classe dos contadores, dos administradores, não é nada disso, ele representa a população. Mas é importante que o vereador tenha consciência da função que vai desenvolver, da legislação que ele vai ter que obedecer, e, quando ele montar o seu quadro de assessores, ele tenha lá pelo menos um assessor extremamente qualificado para poder fazer essa análise prévia para ele não passar um carão por aí, né? Porque não tem nada mais feio do que fazer um negócio desse, de repente... e aí, de repente, os colegas, sempre uma questão de, vamos dizer assim, corporativismo, entre aspas, né? É só um projetinho, tal, não custa nada, aí faz. Aí alegra um monte de gente, daqui a pouco tem uma ação de inconstitucionalidade, fica feio para burro, para todo mundo, porque, na verdade, e pior, né, às vezes desperta o interesse, e aí vão ficar todo mundo falando, eu não voto mais naquele vereador, que o projeto dele me dava tal direito, daí a pouco o tribunal falou que eu não tenho direito nenhum, sabe? Uma confusão total, né? Aí ia perguntar aqui. Ali. O pessoal lá do fundo está à vontade também, é só levantar a mão que ele leva o microfone, viu? Participação aqui é integral. Vamos lá, doutor. Primeiramente, queria agradecer o senhor estar aqui na nossa casa. E eu tinha uma pergunta, foi praticamente o que ela perguntou, né? Mas aí eu queria aproveitar o gancho. Eu queria saber a interferência dos poderes, né? Por exemplo, o judiciário, o legislativo e o executivo, né? E hoje a gente, às vezes eu pergunto e eles não respondem. O que é realmente, de fato, porque hoje a gente vê o judiciário com a força, né? E a gente acaba ficando refém de algumas coisas, de algum sistema. E eu queria que, se realmente existem esses poderes, se até onde pode ir os poderes, né? Eu tenho essa dúvida, eu queria que o senhor esclarecesse, por gentileza. Muito importante. Eu tinha anotado muita coisa para falar aqui, eu falei, mas vai gastar muito tempo, é melhor eu reduzir um pouco e dar margem para falar. Mas, olha, esse tema é extremamente importante. Inclusive, eu vi uma inconstitucionalidade na lei orgânica do município. Porque a lei orgânica do município ela foi feita com fundamento na Constituição de 88, assim que foi promulgada. Tal. Então, os municípios, como é que foi? Tem a Constituição Federal. Aí, o artigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias transformou as Assembleias Legislativas dos Estados em poder constituinte, que a gente chama tecnicamente de poder constituinte derivado, para fazer o quê? Para elaborar as constituições dos Estados. Deu um prazo de 1 ano, ou seja, até 5 de outubro de 89. E esse mesmo artigo, no parágrafo único, fez o seguinte, ele deu poder para as câmaras municipais, esse poder constituinte derivado também, elaborarem as leis orgânicas dos municípios, atendendo os princípios da Constituição Estadual e Federal, no prazo de 6 meses. Então, as leis orgânicas foram publicadas no dia 5 de abril de 1990. Então, foi tudo numa base só. Mas depois tivemos algumas modificações da Constituição Federal, que os estados eventualmente atenderam, e os municípios, às vezes, não se deram conta. Uma das questões que eu vi é justamente esse ponto. Por exemplo, na lei orgânica do município de Osasco, o prefeito ele pode convocar a Câmara Municipal o dia que ele quiser. Ele pode convocar. Isso estava na Constituição Federal, no artigo 57, parágrafo 7º, e foi modificado. Por quê? Porque ele pode convocar, mas a convocação dele vai ser submetida à votação e precisa ter maioria absoluta das 2 casas do Congresso para aceitar a convocação. E por que isso? Por causa do princípio da separação dos poderes. Está lá na Constituição dizendo que são poderes da União independentes e harmônicos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, eles têm harmônicos no sentido que tem que ter uma harmonia, porque não é
são 3 times de futebol se degladiando, pelo contrário, certo? São funções do Estado que estão desempenhando para o bem da coletividade. E eles têm que ter então, essa harmonia e têm que ter independência. Porque, se não tiver independência, nós não temos as funções bem exercidas. Se o Poder Executivo ele conseguir mandar no Poder Legislativo e mandar no Poder Judiciário... Por exemplo, eu vou dar um exemplo fatídico aqui, né? Na Venezuela não existe democracia nenhuma, por quê? Porque a Corte Suprema da Venezuela ela foi montada começou pelo Hugo Chávez e terminou com Maduro agora. Então, não existe segurança na Venezuela. Por quê? Porque o Poder Judiciário extremo ele faz exatamente tudo o que o Maduro quer. Fazia antes com o Hugo Chávez e faz com o Maduro quer. Então, um problema muito sério. Então, isso dá segurança para todos que tem essa harmonia. E aí o que acontece? Acontece que, a par disso, existe na Constituição, para que nenhum dos poderes também se sobressaia muito, até que eu anotei aqui, um sistema chamado de freios e contrapesos. Então, vou dando o exemplo aqui da casa. O Poder Legislativo tem poder para fazer o quê? A principal atividade do Poder Legislativo qual que é? Elaborar a lei. Mas tem outras atividades importantíssimas, atividade fiscalizatória do Poder Executivo, atividade de fiscalizar se os secretários de Estado estão atuando direitinho, atividade de fiscalizar e de cobrar quais são os planos governamentais que estão sendo realizados, se tem fundamento ou não, se estão sendo realizados. O vereador aqui em Osasco, ele tem, de Osasco, a lei orgânica permite ele entrar em qualquer departamento do Poder Executivo a hora que ele quiser e olhar o que ele quiser, abrir a gaveta que ele quiser, está escrito aqui na lei orgânica. Certo? Também não sei até que ponto pode fazer isso também, porque pode ferir um pouco a tal da harmonia entre os poderes, na verdade, que a ideia não é essa, né? A ideia é bem outra, que trabalhem compatibilizados. Então, esse sistema de freios e contrapesos, ele permite que o Legislativo elabore uma lei, mas também, veja só, não fica tudo com a vontade do Poder Legislativo. Por quê? Porque depois vai passar pelo Poder Executivo, e o Poder Executivo, o prefeito, né? O prefeito ele pode vetar um projeto de lei, mas ele também não tem poder absoluto. Por quê? Porque esse veto ele vai retornar para a Câmara Municipal, que pode derrubar esse veto pela maioria absoluta de seus membros. Não é verdade? Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que seja um projeto absolutamente inconstitucional, uma coisa assim, uma barbaridade, vamos imaginar assim, que o Legislativo e o Executivo façam um acordo, coisa assim, bárbara, vai. Vamos fazer isso aí, vamos aprovar essa lei aqui e tal, e isso aqui vai dar uma taxa enorme, isso daí uma parte do dinheiro, como se fosse uma CPMF que estavam tentando rachar entre o Executivo e o Legislativo, e os estados e tal, né? Aí, esse acordo ele não vai conseguir ser definitivo, por quê? Por causa do sistema de freios e contrapesos. Porque, se aquilo desobedecer à Constituição Federal, Estadual, a lei orgânica, ele pode ser contestado no Poder Judiciário, que faz o pêndulo disso. E aí alguns vão chegar naquela questão final, né? Mas então, aí chega no Judiciário, e quem manda no Judiciário? Bom, primeiro, o Judiciário de primeira instância, você ingressa mediante um concurso público, dificílimo, por sinal, certo? Está aqui estudando, não é verdade? Uma coisa é feia, não é fácil, não. E na primeira instância. Então, os juízes são todos concursados da primeira instância. E aí, depois, na segunda instância, o tribunal tem 1/5, que são os juízes que vêm da advocacia ou vêm do Ministério Público. E depois, na terceira instância, como a gente fala, que são os tribunais superiores e o Supremo é um caso à parte, nos tribunais superiores tem também participação de indicação da OAB e tal. E o Supremo, que é o máximo de todos, a questão é absolutamente diferente. Por quê? Porque não tem pré-requisito nenhum. Fulano pode ser ministro supremo sem ter feito curso de direito. Não tem pré-requisito, não precisa saber direito. Tem que ter notável saber jurídico e reputação notável saber jurídico. Se você for em qualquer cadeia, você vai achar preso que estuda direito penal 20 horas por dia. Não, o cara estuda, porque ele não tem o que fazer. Certo? Até o Lula está lendo na cadeia, falaram aí. Meu amigo, é cultura. Bom, estou dizendo só, mas os presos, de modo geral, muitos deles, porque o cara está lá preso, o que ele faz? Ele estuda direito penal. Estuda direito penal e fica 20 horas por dia, porque ele já percebeu que o advogado não conseguiu fazer tanto, e ele também não tem mais dinheiro para pagar o advogado. Então, é melhor fazer por conta própria. E acaba tendo o quê? Notável saber jurídico, não em todas as matérias, mas, pelo menos, na área de penal e processo penal, ele sabe. Isso tudo para dizer o quê? Que no Supremo não tem esse pré-requisito tem notável saber jurídico, que não importa como, se tem curso de direito ou bacharel ou não, e reputação ilibada também, que é meio discutível, até de alguns ministros, para algumas histórias que contam por aí.
Mas a indicação é absolutamente política, que ele vai fazer o último desse sistema de freio e contrapeso, mas na formação do Supremo, que é o último grau da Justiça brasileira, a formação é feita por um binômio entre o Poder Executivo, que é o presidente da República, que indica o candidato. Esse candidato vai ser sabatinado pelo Senado Federal. O Senado Federal, os senadores representam os estados, ou seja, representam a federação. Então, nós temos aqui o Poder Executivo, o chefe do Executivo, que representa o povo eleito pela maioria absoluta do povo, com acesso, tem que ter maioria absoluta, ou seja, mais da metade dos estados da federação tem que concordar com aquele nome. E aí, esse nome é indicado, aprovado no Senado, e ele toma posse no Supremo Tribunal Federal, e ali pode permanecer até 75 anos de idade, sem problema nenhum. Então, esse sistema de freio de contrapeso, ele visa justamente isso, a compatibilidade, a harmonia entre os poderes, para evitar que um se sobressaia sobre o outro, algum motivo assim. Pode, sem problema nenhum, dependendo, veja só. Vou dar um outro exemplo também, dos dois. Sabe que eu, particularmente, eu acho que não cabe isso, sabe? Porque, veja só, o Supremo tem decidido, eu não vou ficar fazendo críticas ao Supremo aqui, porque se ele estivesse num boteco, tudo bem, mas aqui não dá. Aqui o negócio é sério, né? Não, aqui o negócio é sério, porque em boteco, você vai em qualquer boteco por aí, só se fala nisso, né? Então tem mais jurista num boteco do que em qualquer tribunal daqui. Mas aqui é uma questão, como é uma questão mais séria, por exemplo, eu não concordo com esse tipo de decisão pelo seguinte, veja só, um projeto de lei é o quê? É nada. Sem desmerecer o seu autor, ele é nada por quê? Porque ele não produz efeito nenhum. Ele não produz efeito nenhum. Ele é um projeto que está tramitando. Seria a mesma coisa que um aluno frequentando aula. Não vai ser aprovado nada ainda, porque não está o momento da prova, não terminou o curso, está no começo, ele pode não estar indo bem, daqui a pouco ele vai bem. Então, um projeto de lei, quando ele está tramitando, a ideia dele ser estudado pelas comissões é justamente que ele seja aperfeiçoado, porque as comissões podem formar o quê? Proposituras, na verdade, aditivas, supressivas, modificativas, para que esse projeto seja... Porque a ideia, às vezes, é muito boa, como eu falei, os vereadores, eles obrigatoriamente não têm que ter conhecimento técnico nenhum, mas ele tem uma ideia muito boa. Vou só mostrar um exemplo de uma ideia boa. Por exemplo, o Tiririca, que todo mundo fica criticando, eu não critico nem um pouco, eu louvo muito o trabalho dele, porque ele foi o único deputado que foi em todas as sessões. Todas. Ele apresentou uma série de projetos, ele faz parte da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, está lá em todas. Eu fui, quando estava preparando uma dissertação de mestrado e tal. Tem muita gente assim, e o Tiririca, ele faz tudo. E ele tem, por exemplo, um projeto de lei, veja só que interessante, da área de educação. E ele fez para quê? Para a ideia do métier que ele conhecia. Facilitar, certo, o acesso à escola dos filhos de artistas circenses. Por quê? Porque o moleque nunca consegue estudar. O moleque, ele chega, ele começa o curso, o circo está lá, o circo encosta em janeiro, férias, né? De modo assim, fica lá, chega em dezembro, fica dezembro e janeiro, que é período de férias, vai todo mundo, aquela beleza, comecinho de fevereiro, daí começa a acabar o verão, começa tal, aí matricula os filhos, todos matriculam os seus filhos da escola naquele, vamos pegar, município de Osasco. Aí, a próxima oportunidade que conseguiram é um lugar ali perto de Ribeirão Preto. Em março, muda para Ribeirão Preto. Chega lá em março, vai procurar a escola para fazer a transferência, a diretora fala, não, acabou, encerrou o período. Agora, só em agosto. Aí fica um período sem estudar, vai para outra escola, para a cidade, faz a matrícula em agosto. Chega em agosto, tem que mudar de novo, nunca sai do primeiro ano. Por quê? Porque é uma burocracia absurda, certo? Que existe nisso. E o Tiririca tem um projeto, que acho que foi aprovado, que é nesse sentido, para facilitar a vida dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, na verdade... Por exemplo, você veja como é que são as coisas. Na época da ditadura, filho de militar não tinha esse problema. Por quê? Porque os militares eles ficam para lá e para cá no período inteiro, então tem legislação especial para beneficiar filho de militar. Ele entra em qualquer universidade, qualquer época do ano, sem problema nenhum. Ele apresenta a lei,
E entra. E não gostou, impetra mandado de segurança. Agora, voltando aí. Então, veja só. Eu acho que não cabe mandado de segurança, por quê? Porque qual o direito líquido e certo está sendo ferido? Nenhum. O problema, na verdade, o que é? É um problema que foi uma etapa regulamentar, então tem que resolver, e aí prestigiando o Poder Legislativo, a sua autonomia, o seu regimento interno. Então, vamos procurar aqui no regimento interno o que acontece nesse sentido. Ah, não tem nenhuma situação. Opa, então, ótimo. Vamos fazer uma propositura de modificação do regimento interno para sanar essa dificuldade que nunca surgiu, mas está surgindo agora, por quê? Da atitude, eventualmente, de um vereador que foi eleito, o camarada, né, eventualmente, né, veio uma pessoa que não entendeu direito como é que funciona o esquema. Então, o cara precisa ser enquadrado, mas ele faz tantos absurdos que ninguém nunca pensou nisso, que alguém pudesse fazer um absurdo desse. Então, eu acho que não cabe, por exemplo, aquelas intromissões. Eu vi algumas do Supremo, da liminar para cessar a tramitação. Isso não tem cabimento, isso é interferência, sem sentido, de um poder sobre o outro. Vai lá no final, não sabe nem se vai ser aprovado. Se é um projeto de emenda à Constituição, vai ter que ser, não vai para o Poder Executivo. Mas, depois que estiver em vigência, concede a liminar e suspende os efeitos. Pronto. Não tem problema nenhum, não tem efeito nenhum prático, sabe? Então, eu vejo uma série de atitudes aí que são meio... Agora, por exemplo, voltando aqui para a sua pergunta, às vezes você pode ter uma interferência do Poder Judiciário até determinado ponto, isso aqui é importante falar. Vou até pegar o exemplo do Executivo e Legislativo. Vamos imaginar que nos dois órgãos separadamente serve a mesma coisa. Tem seu quadro de funcionário, certo? Aqui na Câmara, na Prefeitura. Aí um funcionário da Câmara... Vamos imaginar que vou até associar. Um funcionário da Câmara, em conluio com outro funcionário lá do Poder Executivo, apronta uma barbaridade qualquer, não importa, desvio de dinheiro, peculado, seja o que for. O que vai acontecer? Se eles cometem um crime, eles vão ser processados perante o Poder Judiciário, proposta do Ministério Público, ação penal. Agora, independentemente do crime que eles praticaram o quê? Uma infração administrativa. Certo? Eles não estão agindo corretamente, segundo o Estatuto do Funcionário Público. Vai sofrer um processo, aquele que é funcionário da Câmara, um processo administrativo aqui, que pode ser culminar com a sua demissão a bem do serviço público. E o da Prefeitura, ali, o sócio dele lá, vai sofrer um processo lá administrativo que pode ter a mesma pena ou diferente. Aí, veja só, eles podem recorrer ao Poder Judiciário por causa desse processo? Podem. Mas eles podem pedir o quê? A modificação da pena de demissão? Não. A única coisa que eles podem pedir para o Poder Judiciário é que o Poder Judiciário, isso mesmo, que aprecie se os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, regular, de ampla defesa, foram atendidos ou não. E aí, de repente, por exemplo, o processo aqui na Câmara Municipal foi tudo certinho, deram um prazo, ele teve prazo para contratar advogado, teve prazo para oferecer defesa, testemunho. E o lá da Prefeitura, do colega dele, fizeram um monte de atropelos qualquer ali, ou seja, que não permitiram a sua ampla defesa. O que faz o Judiciário? Anula essa demissão, anula o processo, consequentemente a demissão, mas não absolveu ele, não. Ele vai sofrer um outro processo lá na Prefeitura. Mas aí o Poder Judiciário acabou intervindo, não para modificar a decisão, mas foi para fazer com que a Constituição Federal fosse cumprida. Então, você pode ter essa intervenção, entendeu? No meio do caminho. Vontade. Quer o microfone? Acho que o pessoal de lá do fundo acaba não ouvindo. Melhor. Um momentinho só, Maria José. Vamos só dizer que só tem essas duas últimas perguntas, que extrapolamos o horário. Maria José e o Igor. Pode falar. Primeiro, agradecer a presença do senhor na nossa casa aqui, que nos honra muito, porque acho que um dos grandes representantes de Osasco é o senhor ainda. Muito obrigado. Eu queria saber o seguinte, a compilação de leis, ela preveniria muita inconstitucionalidade de leis? Olha, sabe que, olha, eu já lembro, faz tempo isso, faz muito tempo, aquele Ives Gandra Martins Filho, ele faz muito tempo isso, ele foi nomeado, pouco depois da Constituição de 88, ele terminou agora como ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Mas ele não era, nem fazia parte da carreira ainda, não sei como é que ele chegou lá também, mas ele foi encarregado pelo governo federal da época a fazer uma compilação de legislação e tal.
e ele quase ficou louco e não conseguiu fazer. De tanta lei que nós temos, mas é tanta lei que nós temos, que não dá nem para saber o que está em vigência e o que não está. Por que eu digo? Porque você não sabe até localizar se veio uma lei futura que revogou, em parte, essa lei naquilo que estava contraditório ou não. Então, com certeza, eu acho que ajudaria. Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, eu acho que é possível, se no município de Osasco, você já fez esse trabalho, seria um trabalho louvável aqui de Osasco, para você saber quais são as leis municipais, certo, que estão em plena vigência até hoje. Seria uma coisa... claro, facilitaria muito mais. Por quê? Porque você tem essa compilação, e você, hoje em dia, com os meios de informática que estão à disposição, fica muito fácil. Você pega a palavra-chave, fulano quer saber o seguinte, na verdade, sei lá, almoço, horário de almoço, por exemplo. Mas que eu tenho um projeto de lei para disciplinar o horário de almoço de restaurante. Pode. Por que não? Porque ele disciplina a atividade dos estabelecimentos públicos, por que não pode também disciplinar o horário de almoço? Pode, de repente, aprovam aqui que do meio-dia às 2, restaurante não pode servir almoço. É possível? É. É inconstitucional? Não é, mas não é razoável, na verdade, porque não tem sentido nenhum que, neste horário, aconteça isso. Eu acho que facilitaria muito, muito mesmo, porque... Não, o legislativo, a competência legislativa. Na verdade, o executivo faz o quê? Como eu falei, artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, a lei serve para quê? Eu digo que a lei serve para escravizar o homem, na medida que ela retira sua liberdade. E, pelo contrário, o poder público não pode fazer nada se ele não tiver lei. O princípio consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, o princípio da legalidade. Então, quando o Estado faz alguma coisa, o Estado que eu digo, o Estado já faz alguma coisa, é porque existe lei. E se existe lei é porque o Legislativo é que fez. Então, na verdade, o controle de atividade do Poder Executivo, do que ele pode fazer, ele recebe do Poder Legislativo. E quem dá esse poder de controlar o Poder Executivo somos nós, cidadãos, que votamos nos parlamentares, para os parlamentares elaborarem a lei e permitirem que o Poder Executivo faça alguma coisa e que proíbam o povo de fazer alguma coisa. É tudo um círculo. Até só para completar, é engraçado, né? Porque às vezes a gente ouve assim, críticas. Eu sou muito uma Jovem Pan, então a Jovem Pan às vezes pega no pé e fala assim, não, o Congresso Nacional faz não sei quantos meses que não aprova uma lei. A Assembleia Legislativa faz não sei quantos meses que não aprova uma lei. Aí eles pegam no pé na Câmara Municipal de São Paulo, né? Câmara Municipal de São Paulo, não sei quantos meses não aprova uma lei. Aí eu falo isso em aula e faço o seguinte, graças a Deus, tudo continua igual. Acordei exatamente como era ontem, tudo igual. E aí eu sempre pergunto para as pessoas, fora aquelas pessoas fora da área, se alguém algum dia já acordou e a primeira coisa que sentiu foi assim, a necessidade de uma nova lei. Sabe quem já acordou? Estou com uma vontade de ter uma nova lei, queria uma nova lei, não vejo a hora de ser proibido em mais alguma coisa. Então, não consigo entender. Eu acho que a atividade é extremamente importante, é todo esse círculo, mas tem que ser muito bem pensada, na verdade, porque a legislação faz o quê? As normas só existiram porque o homem resolveu viver em sociedade. Quando ele vivia sozinho, ele não precisava de norma nenhuma, ele fazia o que queria. Quando que dormia, a hora que queria, fazia a hora que queria. Quando ele começou a viver em sociedade, ele começou a estabelecer normas de convívio, na verdade. Por que isso aqui está uma maravilha? Assim, todo mundo quietinho, prestando atenção, alguns dormindo, porque temos normas de convívio aqui, na verdade, então, que possibilita esse ambiente maravilhoso, na verdade. É para isso que existem as normas, para que a gente viva melhor e com razoabilidade, na verdade. Nosso último questionamento aqui. Eu queria aproveitar o Atílio, o colega que perguntou sobre, que debateu sobre a questão da possibilidade do próprio cidadão participar do processo legislativo. Pelo que eu entendi que o senhor falou, para fazer uma emenda à Constituição não existe possibilidade que esse projeto venha dos cidadãos, mas que uma emenda na lei orgânica, que seria a Constituição do município, existe essa possibilidade. Isso mesmo, é previsto. Isso mesmo. Eu não entendo
quase nada de processo legislativo, mas eu escutei muito ali na internet que a lei da ficha limpa foi de iniciativa popular, não é emenda, ok. Isso mesmo. Esse 5% do eleitorado do município, que aqui o caso da lei orgânica do município de Osasco aceita, ele é só para emenda ou para qualquer Não, tipo qualquer de legislação. lei? Qualquer legislação. Inclusive, a lei orgânica do município ela é específica no sentido de que não existe limitação nenhuma. Como eu falei, o artigo 39 da lei orgânica diz quais são os projetos de competência exclusiva do prefeito. Na lei de iniciativa popular não tem limitação nenhuma, é extremamente democrática. É claro que depois vai passar pelas comissões, vai ter toda a sua tramitação para ver se tem cabimento ou não. Mas, nesse ponto, a nossa lei orgânica daqui da cidade está dando de 10-0 na Constituição Federal. Legal. Mas a lei da ficha limpa é uma possibilidade de participação do cidadão. Olha, a lei da ficha limpa, a lei dos crimes hediondos também, a lei de iniciativa popular também. Aquela lei que determina que os produtos têm o percentual de tributação fixada nele, também é uma lei de iniciativa popular. Mas o grande problema é o seguinte, que lá na Câmara dos Deputados ela é distribuída assim, que vai para uma comissão, distribuída para um relator, e, conforme a lei, ela é engavetada. O projeto fica lá, salvo quando você tem uma grande manifestação popular para fazer ela andar. Como, por exemplo, a lei do ficha limpa, que não interessava para muita gente, né? Certo? Ok, muito obrigado. Doutor, eu acho que muita gente ainda queria perguntar muito, mas se for ficar todo mundo aqui, o senhor fica até meia-noite e não vai embora. Mas vamos ter o doutor Franco novamente. Eu tenho fé de trazê-lo novamente para cá. Doutor Inês, doutor Sandro Lira, pessoas que eu só tenho de agradecer, viu? E dizer que a Câmara de Osasco se sente honrada mesmo de tê-lo aqui presente. Muito obrigado, professor Roberto. É um prazer muito grande. Queria agradecer a todas as pessoas que compareceram, que se manifestaram. E foi uma honra muito grande, como eu falei, participar disso aqui. Era uma palestra, eu falei assim, mas eu vim com formato. Aí eu comecei a olhar e falei assim, não, vou mudar um pouco esse formato, reduzir um pouco e abrir para a gente ter um papo um pouco melhor, que talvez fique mais interessante. Muito obrigado a todos, estou à disposição de qualquer um, precisar de alguma coisa, é só se manifestar. Muito obrigado. Esse é o primeiro que o senhor está recebendo. Muito obrigado.